Começar falando aqui com vocês é sobre o Pedro de la Vega, que é um argentino aí do Lanús. Vou até deixar o crédito aqui para esse portal aqui, ó, Promessas da América do Sul, que traz diversos jogadores interessantes e tudo mais, que eu já vinha vendo, principalmente esse primeiro aqui, né, o Vega, 22 anos de idade, ponta, que eu já trouxe um vídeo aqui no canal do Lanús, que para você ter uma ideia, vou deixar os números aqui dele para vocês. Nessa temporada ele volta a jogar com mais frequência e tem um bom desempenho, né? 33 partidas, 6 gols e 3 assistências. Só que não era tão óbvio assim que ele iria voltar com tudo, porque na temporada passada de 2022 ele ficou o ano inteiro fora, né? Ele jogou só uma vez na temporada passada pelo Lanús por conta de problemas físicos, de contusão. Só que antes disso vinha tendo um bom desempenho, principalmente em 2020 e 2021, onde nesse período ele somou mais de 70 jogos, marcou 10 gols e 11 assistências nesse período. Foi especulado em alguns times e tudo mais do futebol europeu, até porque na ocasião ele tinha 19 para 20 anos. Ficou esse um ano parado e agora voltando com tudo, o ponta direita, que tem várias convocações para a seleção argentina, para a categoria de base, Olimpíadas de 2020, Sub-20 de 2019 e Sul-Americano também, o Mundial, melhor dizendo, Sub-20 de 2019 também, onde vem chamando muita atenção. Aquela coisa, é um jogador que tem um valor de mercado que não é baixo, tá? Eu olhei aqui pelo site Transfermarkt, avaliado entre 4 milhões a 5 milhões de euros. Isso equivale hoje a 20 a 25 milhões de reais, então não é uma contratação que dá para pensar do dia para a noite. E esse valor assim, de 5 milhões de euros não é um investimento que eu falo, nossa, é impossível para o Cruzeiro fazer. Por quê? Porque já teve alguns investimentos nessa temporada próximo de 3 milhões e 200 mil euros, que foi no caso do Wesley, com 16 milhões de reais vindo do Palmeiras, e para o ano que vem, certamente, o Cruzeiro se mantendo na Série A, poderia ter uma condição financeira um pouco melhor. O contrato dele com o Lanús é longo, então não dá para pensar numa contratação em fim de contrato, vai até dezembro de 2025 e certamente poderia ser uma opção que está aí no mercado, né? 1,77 m, ele que é argentino, com dupla nacionalidade, é destro, né? O ponto aí, que eu vou deixar o mapa de movimentação dele lá pelo site SofaScore, que dá para ver bem por onde que ele joga, que é tanto como um ponta direita quanto um ponta esquerda. Então faz muito bem esses dois papéis. Até mesmo eu fui assistir um jogo do Lanús lá em Buenos Aires, muito bom o estádio deles, muito bonito, e a torcida também sensacional. E o Pedro de la Vega, ele, se eu não estiver enganado, ele entra no segundo tempo, ele estava voltando de contusão. Fez uma boa partida, era um dos caras mais habilidosos que tinha no meio de campo aí do Lanús, e se eu não estiver enganado, no jogo contra o Sarmiento, no futebol aí na Liga Argentina, fez sim um bom jogo. A nota média dele no SofaScore não é ruim, 6,92 na Liga Argentina. Dos 25 jogos que ele fez, ele começou 23 como titular, só 2 saiu do banco, 6 gols e 3 assistências, então tem tido sim um bom desempenho. Certamente vai chamar a atenção de alguns times do futebol europeu, do futebol brasileiro, mas que não tem um valor de mercado baixo, né? E não sei se o Ronaldo ano que vem vai abrir os cofres, vai pensar em contratações de peso, mas certamente o Cruzeiro vem monitorando o futebol sul-americano há um bom tempo. Na minha opinião, tem sim algumas boas oportunidades que poderiam ser alternativas, né, para o Cruzeiro no mercado de transferências. Quero saber o que você tem a dizer aí do Pedro, então, né? Pedro de la Vega, jogador então que tem apenas 22 anos de idade, argentino com dupla nacionalidade italiana aí também. Bom, mercado 188bet, que eu vou deixar aqui alguns resultados nessa última semana, né, dos jogos da Champions League, que eu me dei bem aqui apostando em algumas partidas. Vou deixar aqui para vocês essa odd tripla, né, com o Real Madrid vencendo o Barcelona e o Manchester City. No caso, esses três resultados, R$15 voltando 11,33, então dá pra ver que dá pra começar com valores baixos, né? Não precisa ser um valor altíssimo, R$15 voltando 11. O Real Madrid que teve mais sufoco para vencer esse jogo, né? No finalzinho contra o União Berlim. Teve outro aqui que eu vou deixar para vocês, ó, o Arsenal e o Bayern de Munique vencendo, R$5 voltando 5,21, então uma odd de mais de 2, né? Nessa cotação muito boa dessas duplas vitórias que eu vou deixar aqui para vocês. E para você começar então com vários jogos que vai ter nesse final de semana, futebol inglês, Liga Europa, Champions League na próxima semana, o link vai estar tanto aqui embaixo na descrição, tá? 188bet, quanto também, principalmente no primeiro comentário fixado que eu sempre deixo. Bom, para terminar aqui, quero trazer essa informação lá do mercado da bola. Vou deixar aqui para vocês o post deles lá no Twitter, onde ele colocou o seguinte, ó: Savarino pede rescisão na MLS e interessa a Cruzeiro e Fortaleza. Disse aí então o portal, que é aquela coisa, né? Eu já vi algumas outras notícias desse portal, não tinha muitas que eles acertaram, por exemplo, o Cruzeiro realmente tem interesse nele. Não consegui confirmar para vocês, apenas esse portal trazendo aqui o atacante de 26 anos, que vive uma boa fase lá no futebol da MLS, tá? Não é que ele tá ruim não.
Só para você ter uma ideia, nessa atual temporada tem 29 jogos, 9 gols e 4 assistências. E essa questão dele ter pedido a rescisão de contrato foi que ele acabou envolvendo em algum tipo de confusão lá no futebol dos Estados Unidos, no qual o time havia tirado ele de alguns jogos por conta de problemas familiares. Só que nenhuma das respostas para um torcedor, no qual o Salt Lake, que é o clube que ele joga, falou, né, que ele estava tendo problemas pessoais e tudo mais, acabou que ele respondeu o seguinte, né, quais problemas pessoais? Tipo, deixando claro que não é esse o motivo que ele está fora da lista de relacionado dos últimos jogos e está em um ambiente ruim, né, para a continuidade do venezuelano. Que eu vou deixar aqui os números dele então para vocês. Muito bom lá na MLS. Ano passado 20 jogos, 7 gols e 4 assistências. Nesse ano 29 partidas, 9 gols e 4 passes. A grande questão é, ele já jogou pelo Atlético Mineiro, fez quase 100 partidas nesse período e marcou 21 gols, além também de outras 22 assistências. Foi uma boa passagem, chega em 2020 até 2022, vindo do próprio Real Salt Lake, lá dos Estados Unidos. E quem acompanha aqui o canal sabe que o jogador do rival eu já fico com o pé atrás, né? Até porque até hoje ele tem uma boa identificação, então certamente por isso eu já não acredito que ele mesmo teria interesse de vir jogar no Cruzeiro, porque já teve essa passagem pelo Atlético entre 2020 até o início de 2022, onde ele se transfere lá para a MLS. Nem foi um valor tão alto, tá? Achei até um valor muito baixo que o Atlético negociou ele, foi 2,5 milhões de dólares, né? Isso seria o equivalente a 12,5 milhões de reais, algo próximo a isso. Então não foi um valor assim, nossa, se fosse para o Cruzeiro contratá-lo, totalmente fora da realidade. Ele até foi especulado no Brasil no Fortaleza. Aí sim, no Fortaleza eu acho que faria muito mais sentido, né? Porque o atleta já foi especulado quando o Moisés foi vendido do Fortaleza para o futebol mexicano e o Fortaleza tentou de todas as formas trazer o venezuelano, só que acabou não dando certo, né? O Savarino, que tem 26 anos de idade, e o vínculo dele lá na MLS não é curto não, vai até dezembro de 2025. Então, o mais provável é que ou ele resolva as questões pessoais dele e com o próprio Real Salt Lake e fique por lá até o final desse ano, e quando abrir a janela de transferências, eu diria que o time mais provável para ele ir seria justamente o Fortaleza, no qual já demonstrou interesse nele em outras ocasiões. No Cruzeiro eu fico com o pé atrás por ser um ex-Atlético Mineiro, né? Eu não sou muito fã disso, mas que é sim um bom jogador, muito diferenciado, isso não tenha dúvidas, né? Eu vou deixar também o mapa de movimentação dele aqui para vocês ver qual que é a função que ele faz dentro de campo, lá nos Estados Unidos. Tem 1,69 m de altura, 26 anos de idade, joga tanto pela ponta esquerda quanto pela ponta direita. Somente nos jogos da Liga Norte-Americana, 22 partidas, 20 como titular, marcou nesses 22 jogos 6 gols e ainda contribuiu com 3 assistências. Sem dúvidas, não são números ruins, né? São números bem interessantes realmente. E quero saber o que você tem a dizer aqui sobre o Savarino, tanto nessa questão do jogador, se o Cruzeiro precisa de um atleta com esse estilo de jogo. Acho que seria interessante, né? Um cara mais baixo ali, num contra um muito bom para criar algumas oportunidades, e também essa questão de ser um atacante ex-Atlético Mineiro. Aí eu fico com os dois pés atrás, mas quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo no espaço para comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Falta um pouco mais de 400 inscritos aqui no canal, que certamente me ajudaria bastante. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela, junto com o link embaixo na descrição do grupo VIP do Alex Dicas, para você entrar e fazer parte hoje mesmo. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!